A gente quer falar um pouco agora mais de filosofia, né? Sim, sim. E a gente queria começar tendo uma avaliação de como você vê o cenário filosófico atual e, tendo isso em vista, né, perguntar acerca de quais que você acha que são os 5 maiores filósofos vivos hoje e, assim, os programas deles. Não precisa ser Sim, um número exatamente 5. Sim, é pena que você me pergunte isso agora, porque se for alguns meses atrás, teria posto Michael Dummett nessa lista. Mas a gente pode fazer uma menção honrosa. Não, o que eu digo é o seguinte... A gente vai falar dele, Não, o que eu digo é o seguinte, a filosofia, enfim, é a área mais antiga do pensamento ocidental, nós sabemos, não é? Ela remonta ao século VII a.C., e quando a gente olha a história da filosofia, a gente vê que ela tem períodos de produção e de brilho realmente intensos, né? Por exemplo, o século XIII foi um século de intenso trabalho filosófico, o século Tomás de Aquino, século de Scotus, século XIII, talvez até o século XIV. É um século realmente, período realmente muito forte. E na antiguidade, o exemplo é mais óbvio, né? O período no qual você tem Sócrates, Platão, Aristóteles, pelo amor de Deus. O período inicial, os pré-socráticos, Sócrates, Platão, Aristóteles, é um período absolutamente fantástico. Agora, ao mesmo tempo em que você tem períodos brilhantes, você tem também períodos de estagnação. Alguns são períodos de estagnação, sem dúvida nenhuma, explicáveis, com muita facilidade. Período que se segue às invasões bárbaras, não é? Século IV, V, VI, basicamente século V, VI, VII, não é? O período da Alta Idade Média. É um período no qual você tem alguns nomes. Cotoriúgena, coisa assim. Mas, digamos, não é um período efervescente pela simples razão de que, digamos, toda a sociedade estava desarticulada pelas invasões bárbaras e aí, evidentemente, a filosofia sofreu, como outras áreas sofreram, né? Agora, veja, quando você me pergunta pelos grandes nomes da filosofia, eu realmente, primeiro eu hesito em responder. Evidentemente, você sempre pode dizer, bom, hoje, do jeito que as coisas estão, você pode selecionar alguns nomes e dizer, olha, esses são os meus heróis, tá? Esses são os meus heróis. Tudo bem. Evidentemente, isso é uma escolha sujeita a 1000 críticas, 1 milhão de críticas. Mas, de qualquer maneira, eu diria o seguinte, que, enfim, depois da morte de Heidegger, enfim, em 1976, se não me engano, depois da morte de Heidegger, depois da morte de Quine, no ano 2000, eu vejo o cenário filosófico como um cenário, digamos, não particularmente brilhante. É muito empobrecido. Enfim, claro que, sem dúvida, se eu digo isso num congresso, imediatamente centenas de braços vão se erguer e protestar e as pessoas vão começar a dizer horrores. Mas eu diria o seguinte, eu acho que a filosofia, presentemente, eu não sei se isso é uma coisa de longo prazo, ninguém sabe, né? Se isso é uma coisa momentânea ou se é uma coisa de longo prazo, eu diria que a filosofia vem se tornando mais e mais irrelevante. Mais e mais irrelevante. Enfim, o contato dela com a ciência é um problema que ela não resolveu ainda hoje, né? Mas é interessante observar que na segunda metade do século XIX, os cientistas ainda se dirigiam aos filósofos e diziam, olha, o que tu me dizes a respeito de número? O que é um número?
Ou então, diga-me uma coisa, o que tu me dizes a respeito de matéria, movimento, tempo? Tá? Ainda acontecia isso. Enfim, nós temos filósofos nessa passagem do século XIX para o XX, por exemplo, Ernst Cassirer. Assim, em geral, os neocantianos, de ambas as escolas, tanto os da escola de Marburgo quanto os da escola de Baden, né? A gente vê que aqueles filósofos, eles, digamos, falavam com competência e discutiam com os homens de ciência com competência. Podiam até estar errados em muitas coisas, mas eles eram capazes de participar de modo adulto e competente do discurso científico da época e das questões culturais da época, das grandes questões culturais. Então, muito bem, isso obviamente fala em favor da filosofia. No século XX, sobretudo no período, na segunda metade, no período de pós-guerra, segunda metade do século XX, a impressão que eu tenho é que a filosofia foi perdendo mais e mais e mais a sua relevância. Para começar, hoje ninguém vem perguntar a um filósofo o que tu me diz sobre número, o que tu me diz sobre matéria, o que tu me diz sobre consciência, o que tu me diz sobre tempo. As ciências têm suas soluções para esses problemas. Ninguém vem perguntar ao filósofo. No começo do século XX, você tem um filósofo que escreve um trabalho sobre a filosofia do dinheiro. Tá? Ainda ele era capaz de falar competentemente sobre economia. Hoje, qual é o economista que me perguntar algo a filósofo? Ninguém. Então, o que eu vejo na filosofia contemporânea é um crescimento do trabalho técnico, e aí eu tenho que fazer uma autocrítica, tenho que fazer uma crítica à própria área com a qual eu simpatizo, que é a filosofia analítica. Mas eu vejo um crescimento do trabalho técnico mais interno e autorreferencial. Frequentemente autorreferencial. Tá? Quer dizer, a filosofia vem perdendo a sua capacidade de fecundar a cultura. Tá? Esse é o ponto. Vem perdendo a sua capacidade de fecundar a cultura. E volta-se a questões internas. Então, você tem, por exemplo, Kripke diz alguma coisa sobre Wittgenstein, e aí vem o Derek Parfit e acrescenta uma outra coisinha àquilo que Kripke disse, e fica aquela discussão em torno de pequenos tópicos, etc. Mas nada que modifique o universo da cultura, nada que traga conhecimentos relevantes, maiores. Que quando Heidegger, que não é da minha linha de trabalho, quando ele propõe a sua filosofia social, talvez até com muitos equívocos, mas ele propõe algo que realmente dá o que pensar. E que vai depois ter suas extensões na literatura, etc. etc. Né? Agora, eu não vejo isso na filosofia contemporânea. Então, veja, a filosofia se tornou, evidentemente, um trabalho universitário, sobretudo nos Estados Unidos, onde hoje se faz o que há de mais relevante em filosofia, mas num ambiente de extrema competitividade, que nos Estados Unidos a competitividade acadêmica é literalmente extrema. Vocês sabem que um professor universitário norte-americano, ele fica, em média, 6 anos na sua universidade, numa universidade. Depois ele é convidado para ir a outra. Eu estou me aposentando, eu ensinei ao todo em 3 universidades. Tá? Primeiro na Católica de Santos, depois na USP, entre 91 e 92, e na Universidade de Brasília, 3. Nos Estados Unidos, um professor universitário, quando chega à época da aposentadoria, ele ensinou em 7, 8 universidades.
Então você tem uma competitividade extrema, necessidade de escrever muito, 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 publish perish, não é? E aí você tem todo um ambiente muito peculiar no qual se produz muito. Mas eu me pergunto, muito trabalho técnico sobretudo, e no qual você pode mergulhar e ficar naqueles meandros de questões mínimas, não é? E a mim desagrada-me, por exemplo, que os congressos de filosofia giram em torno dos grandes nomes. A pergunta que vocês me fazem em torno de grandes nomes é uma coisa que eu pessoalmente, confesso a vocês, não aprovo totalmente, porque, entende, quando eu vejo nos congressos de filosofia, vem agora, lá sei eu, um grande nome, Peacock, tá? Então, todo mundo vai ouvir a conferência de Peacock. Eu acho ótimo que se ouça a conferência de Peacock, que é um exemplo só, e é um exemplo de alguém a quem eu admiro, para deixar isso claro. Mas o importante não é isso, o importante é que as pessoas venham lá simplesmente ouvir o que ele fala. Tá? Então, não há propriamente o trabalho de debate em torno desses grandes nomes, não há... Eu acho que se perdeu muito dessa capacidade de debater seriamente. O debate passou a ser um debate que, ao fim e ao cabo, é um debate competitivo em termos de posições acadêmicas. Então, a minha visão com respeito à filosofia hoje, eu confesso a vocês, não é muito boa. Tá? Eu acho que a filosofia está hoje, como talvez esteve na Alta Idade Média, numa situação de declínio. Ora, isso não quer dizer que a filosofia esteja em fase de extinção, não é isso que eu quero dizer, isso que ninguém sabe. Eu creio até que ela continuará existindo sim, e espero que no futuro ela volte a ascender, como ascendeu no passado, depois de longos períodos de declínio. Ela teve períodos que duraram séculos de declínio. E não foi só na Alta Idade Média, mesmo, por exemplo, no século XV e XVI, houve um período forte de declínio da filosofia, que, curiosamente, só em parte da escolástica da época ela produziu coisas interessantes. Mas, em geral, foi um período forte de declínio. E eu creio que nós estamos vivendo hoje em termos de declínio. Mas eu posso citar alguns nomes de pessoas cujos trabalhos eu considero interessantes. Mas eu digo honestamente, nada que os equipare a autores como Tomás de Aquino, Frege, Russell, Wittgenstein. Nada que vá nessa linha. Eles não estão sequer próximos desses grandes autores, ou Heidegger, para citar alguém de fora da filosofia analítica, Husserl. Nada, eu posso citar alguns nomes. Eu acho que, por exemplo, Hilary Putnam é um desses nomes. Eu citaria, sem dúvida nenhuma, Kripke, Saul Kripke. Putnam, sobretudo, seus trabalhos dos anos, fim dos anos 60, 70, começo dos anos 70, aqueles trabalhos sobre o realismo, acho interessantes. Enfim, Kripke também, mais ou menos naquele mesmo período, produziu coisas interessantes, e até os anos 80, por aí. Depois, eu citaria, por exemplo, Timothy Williamson, enfim, The Philosopher of Philosophy, e, sobretudo, Knowledge and Its Limits. São trabalhos interessantes, é um bom autor, muito capaz de aplicar lógicas filosóficas à filosofia. Eu citaria, por exemplo, nomes como Peacock, eu tenho muito interesse em Peacock. Eu citaria Derek Parfit, por exemplo, em ética. Hoje, esse trabalho recente que ele está desenvolvendo agora, a tentativa de discutir o consequencialismo e a filosofia de linha normativa tradicional, enfim,